Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. O Campeonato Uruguaio realizou na segunda-feira suas últimas partidas do torneio Clausura da temporada 2020. E essa rodada final, além de definir o nacional na decisão anual, também serviu para decretar o duro rebaixamento de duas equipes que são rivais e também muito bem-sucedidas no cenário nacional. No caso, o Defensor e o Danúbio, que juntos com o Cerro terão que disputar agora em 2021 a segunda divisão uruguaia. As três equipes foram rebaixadas devido a um critério definido pela Associação Uruguaia, que somou a média de pontos dos campeonatos uruguaios de 2019 e 2020. No vídeo de hoje, o Gol de Canela fará um resumo com os motivos por trás da queda destas duas equipes, que no Uruguai protagonizam o tradicional clássico de los medianos. Confere só! Reconhecido mundialmente pela formação de grandes jogadores, entre eles Edson Cavani e Álvaro Recoba, o Danúbio foi o primeiro dos dois a cair de divisão. Oficialmente, sua queda aconteceu no último dia 23, após empatar em 2-2 com o Deportivo Maldonado, com direito a gol do adversário aos 94 minutos de jogo. Com o resultado, os alvinegros ficaram na tabela anual de 2020 com míseros 38 pontos. E como em 2019 haviam acumulado apenas 41 pontos, na média geral da Associação Uruguaia, eles ficaram entre as três piores equipes da competição. Fundado em 1932, o Danúbio era o quarto clube há mais tempo na elite uruguaia. Depois de cair duas vezes em sua história, sendo que a última vez foi em 1969, a equipe estava consolidada na primeira divisão desde 1971 e de lá para cá chegou a levantar o troféu de campeão 4 vezes. Além disso, os alvinegros levaram 6 edições do Apertura ou do Clausura, todas de 2001 para cá. E ainda conseguiram vaga para 8 edições da Libertadores, com destaque para sua campanha em 1989, quando chegou à semifinal. Apesar de surpreendente para alguns, a queda do Danúbio não foi algo tão imprevisível para quem acompanha o futebol uruguaio. Durante os últimos anos, mesmo revelando vários jogadores para o futebol mundial, o clube sempre enfrentou sérios problemas financeiros devido a diversas má gestões. Ao todo, de 2010 para cá, 6 presidentes diferentes passaram pelo clube uruguaio, sendo que 2 deles renunciaram ao cargo durante o mandato após escândalos. Todos eles foram em algum momento criticados por venderem bons nomes a preços baixíssimos e também por fatiarem os direitos econômicos de boa parte das promessas da base, o que prejudicou diretamente as finanças do clube. Exemplo, o zagueiro José Maria Giménez, grande revelação do Danúbio em 2013, foi vendido ao Atlético de Madrid em junho daquele ano por apenas 900 mil euros, mesmo já somando convocações para a seleção uruguaia. Hoje, o jogador vale mais de 60 milhões de euros. Já em 2017, o lateral esquerdo Marcelo Sarac foi vendido ao River Plate da Argentina por 2 milhões de euros. Mas meses depois, o mesmo jogador foi transferido do River para o futebol alemão por 12 milhões de euros. Esses são apenas alguns exemplos de decisões erradas da diretoria do clube uruguaio ao longo dos últimos anos. O atual presidente Arturo Del Campo, que assumiu o posto em 2019, já informou em algumas entrevistas recentes que pretende o quanto antes mudar a política de administração do Danúbio. Além de tentar equilibrar as dívidas, nomes como Nicolas Siri, Maximiliano Rodrigues e Mateu Ponte, grandes revelações do clube na atual temporada, devem permanecer para jogar a segunda divisão. E caso sejam vendidos, serão por um valor justo, de acordo com o próprio mandatário. O treinador Leonardo Ramos também já teve a sua manutenção confirmada para o desafio de 2021. Diferente do caso do Danúbio, a queda do Defensor só foi confirmada na última rodada, no dia 28. Os violetas tinham que fazer a sua parte contra o Cerro Largo, que buscava a Copa Sul-Americana, mas ficaram no empate por 0-0. Com o resultado, eles chegaram aos 46 pontos na tabela geral de 2020 e, como tinham feito apenas 40 em 2019, na média da Associação Uruguaia, eles foram ultrapassados pelo Boston River e ficaram na zona do rebaixamento.
Fundado em 1913, o Defensor, depois de algumas quedas em sua história, estava consolidado na primeira divisão do Uruguai desde 1966. Em 1976, veio o primeiro título nacional do clube, que repetiu o feito em 1987, 91 e 2008. Além do mais, eles levaram 8 vezes o Apertura ou Clausura desde os anos 90 e marcaram presença em nada mais nada menos do que em 16 Libertadores, com destaque para a campanha de 2014, quando chegaram à semifinal. Também conhecido por possuir uma das categorias de base mais famosas do Uruguai, onde já saíram nomes como Louco Abreu, Maxi Pereira, De Arrascaeta, entre outros, o Defensor foi outro clube que passou nos últimos anos por uma situação financeira crítica. Mas, por mais incrível que pareça, esse não foi o principal motivo para sua queda em 2021. O que aconteceu, na verdade, foi uma mudança radical na filosofia de administração do clube, que impactou diretamente nos resultados dentro de campo. Ao invés de apostar em jovens jogadores, como sempre fez nos últimos anos, a diretoria do Defensor resolveu contratar uma consultoria técnica da Argentina, especializada em observar jogadores. Essa empresa indicou a contratação de 18 jogadores, que na grande maioria não corresponderam à expectativa. Desorganizado dentro de campo, os problemas ficaram cada vez piores quando a diretoria, tentando corrigir o erro nas contratações de jogadores, passou a fazer sucessivas mudanças de técnicos. No total, entre 2020 e 2021, 4 treinadores de perfis bem diferentes passaram pelo Defensor, algo que foi a cereja do bolo para o rebaixamento. Para a tristeza da torcida violeta, de acordo com Ney Castillo, atual presidente do clube uruguaio, será mantido o acordo com a consultoria argentina, que nas próximas semanas vai mais uma vez indicar a contratação de jogadores. Atletas da base só serão usados em casos mais extremos. Como eu disse na introdução do vídeo, o confronto entre Danúbio e Defensor é conhecido no Uruguai como Clássico de los Medianos, já que ambos estão bem abaixo de Peñarol e Nacional, mas ao mesmo tempo estão muito à frente dos outros clubes uruguaios. É uma rivalidade relativamente moderna, que teve início no fim do século passado, e será sem dúvidas um dos duelos mais aguardados da segunda divisão uruguaia, que agora em 2021 terá uma das edições mais competitivas de toda a sua história. Na opinião de vocês, será que essas duas equipes conseguirão se reerguer ainda em 2021? Deixem aqui nos comentários. E se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!